Professor José D'Amato, por sua vez, acompanhado da primeira-dama de Ubá, Fernanda Gazola. Para compor o dispositivo, convidamos Coordenadora Regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde da Macro-Região Sanitária Sudeste, Justiça, Tereza Raquel Dávila Riani, representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Paulo de Tarso Moraes Filho. Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baquerete. Líder do Bloco Avança Minas, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado estadual Noraldino Júnior. Deputado estadual Grego, da Fundação. Diretor do Fórum da Comarca de Ubá, Juiz de Direito Felipe Teixeira Cancela Júnior. Presidente da Câmara Municipal de Ubá, vereador José Maria Fernandes. Reitor da Universidade de Governador Ozanam Coelho, Ricardo Couto. Vice-prefeito de Ubá, Rômulo Silva Rodrigues. Esposa do vice-prefeito de Ubá, Marcele Oliveira Rodrigues. Vice-presidente da OAB Ubá, Dayana Luz. Quarto vice-presidente da Associação Mineira de Municípios, AMM, e prefeito de Visconde do Rio Branco, Luiz Fábio Antonucci Filho. Presidente da Fundação Hospitalar de Minas Gerais, FEMIG, Renata Ferreira Leles Dias. Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde de Ubá e Região, Sim Saúde, e prefeito de Rio Pomba, Doutor Fernando. Superintendente Regional de Saúde de Ubá, Franklin Leandro. Comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais de Ubá, Capitão Dornelas. Titular da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ubá, Delegado Bruno Salles, representando a chefe de Polícia Civil de Minas Gerais, Letícia Gamoge. Comandante do 21º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais, de Ubá, Tenente Coronel Eric. Comandante da Guarda Civil Municipal de Ubá, Cristiano Basoli. Assessor estratégico da Invest Minas, Regional Zona da Mata, Igor Buskovski. Secretário Municipal de Saúde de Ubá, Paulo Vitor da Costa. E, representando a Fundação Cristiano Varela, Paulo Filho. Senhoras e senhores, por gentileza, à vontade em seus lugares. Obrigado.
Neste momento, nós queremos registrar a presença do diretor administrativo do Hospital São Januário, Matheus Fortucci, da administradora do Hospital Santa Isabel, Rosângela Maria Alfenas de Andrade, do diretor-presidente do Hospital Santa Isabel, Fabiano dos Santos, e do provedor do Hospital São Vicente de Paulo, Bruno Groppo. Senhoras e senhores, bem-vindos à cerimônia de anúncio do maior investimento em saúde na região da Zona da Mata, que beneficiará diretamente 9 micro-regiões e quase 2 milhões de mineiros. Neste momento, para o seu pronunciamento, passamos a palavra para o prefeito de Ubá, professor José D'Amato. Boa tarde. Como de praxe, antes de eu iniciar o discurso, gostaria de convidar aqui meu vice-prefeito, Cabo Rominho. Boa tarde a todos. Cumprimentando o nosso governador Romeu Zema, vice-governador professor Matheus Simões, secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerete, deputado estadual Noraldino Júnior e o deputado estadual Grego da Fundação. A figura do presidente da Câmara Municipal de Ubá, José Maria Fernandes, cumprimenta todos os vereadores, demais autoridades, prefeitos vizinhos, servidores, toda a população de Ubá e da Zona da Mata. Hoje é um dia que vai entrar para a história da nossa cidade. Nunca houve tantos investimentos do governo do estado de Minas Gerais em Ubá, como estamos recebendo agora. São milhões de reais que chegam para transformar vidas, fortalecer nossa saúde e projetar nossa cidade no estado de Minas Gerais. Quero agradecer de coração ao nosso governador Romeu Zema, ao vice-governador, professor Matheus Simões, e dizer em alto e bom som: Ubá e a Zona da Mata nunca foram tão reconhecidas como prioridade pelo governo de Minas. Aqui faço um agradecimento especial ao meu amigo e deputado Noraldino Júnior, o grande responsável por este evento acontecer em Ubá. Deputado, você tem sido uma grande voz nossa em Belo Horizonte, o elo que liga o nosso povo ao governo do estado. Em nome de cada ubaense, receba a nossa gratidão. Quero destacar conquistas que já alcançamos em apenas 8 meses de gestão, em parceria com o governo do estado de Minas Gerais. Renovamos toda a frota de veículos da saúde para dar mais conforto e dignidade aos pacientes e acompanhantes, um investimento de aproximadamente 3 milhões de reais. Implantamos o projeto Tempo de Cuidar, com quase 3 milhões de reais investidos, para reduzir drasticamente as filas de exames e consultas especializadas. Colocamos em prática uma das maiores metas do nosso governo, a Pediatria 24 Horas, que recebeu 4,5 milhões em investimentos e hoje atende mais de 3 mil crianças por mês, dia e noite, dando segurança e tranquilidade às famílias de Ubá. E não para por aí. Avançamos também na ampliação de horários de atendimento na saúde. A farmácia municipal, a odontologia e a policlínica regional agora funcionam em horários estendidos, permitindo que o trabalhador possa cuidar da saúde sem precisar de faltar ao trabalho
Isso é respeito com a nossa gente trabalhadora. Outro passo histórico é o investimento do governo de Minas na unidade da Fundação Cristiano Varela em Ubá. São mais de 12 milhões de reais já garantidos para a implantação do serviço de quimioterapia. Esse sonho antigo se torna realidade para os pacientes de câncer da nossa cidade e toda a região. Aqui quero saudar o grande líder Lael Varela, idealizador da Fundação Cristiano Varela, hoje representado nessa cerimônia pelo deputado estadual grego da Fundação e pelo nosso amigo Paulo Filho. E tem mais, já foi anunciado pelo secretário do Estado de Saúde, Fábio Baquerete, a implantação do Hemominas em Ubá. Isso é segurança, é saúde de qualidade e mais independência para a nossa cidade e toda a região. Um sonho que em breve se tornará realidade. Meus amigos, precisamos ir além. A Zona da Mata é uma região rica, trabalhadora e merece cada vez mais atenção. Por isso, acreditamos e confiamos que o governo irá investir em melhorias nas estradas e vias de acesso ao nosso aeroporto regional. São obras estratégicas que vão abrir ainda mais as portas do desenvolvimento da nossa região. E por fim, deixo o meu agradecimento especial à população de Ubá, que é a razão de todo o nosso trabalho. Cada conquista que celebramos aqui é para vocês. Vocês são o motivo da nossa luta e o orgulho da nossa gestão. População de Ubá, o que celebramos hoje não é apenas o presente, mas o futuro da nossa cidade. Ubá vive um novo tempo. Minas vive um novo tempo. E juntos vamos muito mais longe. Muito obrigado e aqui é trabalho. Senhoras e senhores, neste momento, com a palavra, o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Boa tarde a todos, a todas, na pessoa do vice-governador Matheus Simões e do prefeito José da Mata. Eu saúdo aqui todas as autoridades presentes, os deputados, prefeitos, vereadores. É um grande prazer estar aqui em Ubá com todos vocês. Democracia faz parte desse tipo de evento. Vamos aplaudir o nosso manifestante aqui. Não tenho que esconder, não sou eu que paguei salário atrasado, que confisquei recursos dos municípios, que confisquei depósitos do Tribunal de Justiça. Meu governo é um governo transparente. Eu faço questão de andar em todas as ruas de Minas Gerais. Um dia que hoje para mim tem um simbolismo muito grande, porque em 2018, na minha pré-campanha, há exatamente 7 anos atrás, eu percorri a região aqui, lembrando que eu fiz mais de 200 cidades de carro, dirigindo a maior parte do tempo, que foi a minha pré-campanha e campanha de 2018. Eu que era um grande desconhecido. E uma das coisas que mais me marcou naquela campanha foi a minha passagem por Tabuleiro, aqui na região, e nós tínhamos lá uma unidade
de saúde fechada, com um grande outdoor na placa escrito: não estamos funcionando porque não recebemos os repasses do governo do estado. E isso aconteceu muitas e muitas vezes em Minas Gerais. Mas hoje eu posso dizer com orgulho para todos nós mineiros que a situação é exatamente o inverso. A saúde tem se fortalecido e muitas vezes eu vejo pessoalmente como a vida de algumas pessoas mudou por completo. O ano passado fui no norte do estado, no Vale do Jequitinhonha, na cidade de Minas Novas, para poder vistoriar, conhecer a nova unidade de hemodiálise que foi instalada lá. E conheci o seu Geraldo, que veio me dizer: governador, você não tem ideia de como essa unidade mudou a minha vida por completo. Antes, eu precisava pegar a van aqui na minha cidade de madrugada, 5 horas de estrada até Diamantina, ficava lá o dia todo e depois mais 5 horas para voltar. Isso dia sim, dia não. E agora, em vez de tomar essa van, ficar o dia todo fora, eu venho caminhando da minha casa em menos de 10 minutos e faço hemodiálise aqui. Voltei a trabalhar, voltei a viver. E é isso que nós queremos: saúde na porta da casa do mineiro. E é o que nós estamos fazendo aqui, prefeito. Eu quero... São mais de 300 milhões de reais a serem investidos aqui na região. Somente em Ubá, mais de 22 milhões. O vice-governador vai dar os detalhes aqui. E isso está acontecendo, não é aqui na região. É lógico que essa região está recebendo mais, mas hoje toda a saúde está fortalecida no estado, fazendo com que cada vez menos pessoas precisem se deslocar, principalmente até Belo Horizonte. E aqui na região vai acontecer com relação a Juiz de Fora. Mas eu falo que na nossa gestão o melhor sempre está por vir. Porque o nosso governo, se fosse equiparado a um produtor rural, nós temos plantado arroz, feijão, milho, soja, mas temos plantado muito mais eucalipto e mogno, o que significa que nós teremos colheitas nos próximos meses, mas também nos próximos anos. Grandes obras que eu estou iniciando, não inaugurarei, muitas sim, mas muitas os meus sucessores é que inaugurarão. E todas têm um detalhe importantíssimo: todas elas, sem exceção, têm já o recurso separado, definido para que sejam concluídas. Eu fui um governador que nunca prometi obras, mas entrego obras, porque quando o dinheiro dá para fazer, a gente vai e faz. Então, Minas hoje, aconteça o que acontecer, vai continuar entregando o rodoanel metropolitano, a duplicação, a melhoria de várias estradas que já estão planejadas, e sei que a região aqui precisa de investimentos e já tem vários previstos. Então, para mim, governador, que recebi um cemitério de obras inacabadas e vandalizadas, poder entregar para o meu sucessor um canteiro de obras em andamento é muito gratificante. Significa que cumpri bem a minha missão. Prefeito, agradeço muito aqui a acolhida. Secretário Fábio Baquerete, secretário de Saúde, parabéns pela gestão da saúde.
que tem melhorado muito a vida dos mineiros. Os prefeitos aqui presentes podem contar comigo, com o vice-governador Matheus Simões. Aquilo que estiver ao nosso alcance será feito. Eu falo que quando um governo é transparente, não tem escândalo, não tem corrupção, não tem companheirada no cabide de emprego, o recurso aparece para ser investido, e é o que está acontecendo aqui. Boa tarde a todos, muito obrigado. Senhoras e senhores, o governador Romeu Zema, devido à sua extensa agenda, ausentará deste evento, agradecendo pela compreensão de todos. Neste momento, com a palavra, o deputado estadual Grego da Fundação. Boa tarde a todos. Prefeito Zé D'Amato, vice-prefeito Rominho, vice-governador professor Matheus, secretário Fábio Baquerete, à frente de uma das secretarias mais complexas de uma gestão, que é a saúde. Mas é muito fácil falar de saúde quando a gente participa de um governo que tem compromisso e comprometimento com essa área. Uma das grandes cobranças, vice-governador, na nossa região, antes de eu entrar nesse tema da saúde, é em relação à conservação das estradas de toda a nossa região, tendo em vista que o Ubá é um polo moveleiro não só da Zona da Mata, mas do Brasil, e precisamos escoar toda essa produção. E eu gostaria de fazer aqui uma pequena explicação para todos que estão presentes, porque não são apenas formadores de opinião, mas são pessoas com capacidade de compreensão, uma capacidade de visão crítica. Há 20 anos atrás, mais de 20 anos, o Estado de Minas Gerais pegou um empréstimo com o governo federal na ordem de 16 bilhões de reais. Passado todo esse tempo, os governos do Estado de Minas já pagaram mais de 100 bilhões em juros e mora, referente a 16 bi de empréstimo. E ainda nós estamos devendo ao governo federal 180 bi. E nesse país eu tenho ouvido falar que a agiotagem é crime. É um grande negócio. Você empresta 16, recebe mais de 100 de juros e multa e ainda está devendo 180. E o governo de Minas tem agora uma parcela que é para amortizar apenas juros e multa. Precisamos pagar. Quando eu falo precisamos, nós todos contribuintes. 5 bi só para amortizar juro e multa. Vocês sabem quantos quilômetros daria para nós recuperarmos nas estradas de Minas Gerais com esses 5 bi? Em torno de 5.000 quilômetros de rodovias. O governo não faz porque não quer. Não faz porque nós precisamos pagar a parcela da agiotagem. Por isso a Assembleia tem lá o PROPAG, que é um programa de pagamento que nós precisamos aprovar com a maior brevidade possível dentro deste semestre. Fechando esta pequena explicação, eu não poderia, vice-governador professor Matheus, secretário estadual de saúde, secretário municipal de saúde, demais secretários de saúde aqui presentes, dizer que a chegada da extensão da Fundação Cristiano Varela na cidade de Ubá não é mais promessa. Governo
competente, governo responsável, é aquele que tem a sensibilidade de enxergar a demanda da população e canalizar o recurso para que os sonhos de todos nós, dos senhores e das senhoras e nossos, se tornem realidade. E eu tenho a alegria de dizer para vocês que as obras do complexo da Fundação Cristiano Varela em Ubá, as obras estão dentro do cronograma. Isso significa que o prazo previsto de entrega, que é março, abril do ano que vem, está de pé. E nós estaremos juntos, se Deus assim permitir, deputado Noraldino Júnior, juntos, cortando a fita da inauguração com todos os senhores e senhoras. Porque só quem precisa, por exemplo, não vou nem dizer sair aqui de Ubá, mas sair lá do extremo da cidade atendida, Mercês, para Muriaé, para uma sessão de quimioterapia, muitas vezes vai numa van da Secretaria de Saúde, com mais 12, 13, 15 pacientes dentro da van. O primeiro é pego na sua casa 1h da manhã. O último vai ser pego lá em Mercês às 2h30, 3h da manhã, para chegar em Muriaé às 7h, para o primeiro ser atendido às 8h, e o último talvez ser atendido às 4, 5 da tarde. E o primeiro que foi atendido de manhã tem que aguardar o último para entrar dentro da van, retornar para Mercês e chegar na sua casa 9, 10 horas da noite, em busca da cura, alimentando um sonho de esperança. Mas graças a este governo, graças à Assembleia Legislativa que hoje é representada por mim, pelo meu colega deputado Noraldino, nós fizemos o recurso chegar aqui e ele hoje é realidade. Obrigado, vice-governador, pela sensibilidade desse governo. Conte comigo. Onde o senhor pular em pé, eu pulo de cabeça. Muito obrigado a todos. Ouviremos agora o deputado estadual Noraldino Júnior. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar aqui o nosso vice-governador Matheus Simões, o nosso prefeito José da Mata. Através do prefeito eu quero cumprimentar todos os prefeitos aqui presentes, todos os vereadores aqui presentes, todas as lideranças, e na pessoa aqui da nossa querida Rosângela Alfenas, eu quero cumprimentar todos os gestores da saúde de toda a região aqui presente. Eu quero, governador, cumprimentando aqui toda a mesa, eu quero pedir licença para eu não citar grego, senão eu vou me perder e corro o risco de não esquecer o nome de algumas pessoas que são fundamentais para que esse evento estivesse acontecendo. Eu quero, na pessoa do secretário Fábio Bacarete, da nossa presidente da FEMIG aqui, Renata, dizer que é uma satisfação muito grande, governador, porque o prefeito, ele veio aqui, fez um agradecimento a todos que participaram de forma direta e indireta. Mas eu quero dizer o seguinte: esse evento só está acontecendo porque nós temos aqui um prefeito, um vice-prefeito integralmente comprometido com a cidade. Eu quero falar com vocês e a realidade. Sabe quantas vezes, só esse ano, o prefeito José da Mata foi à cidade de Ubá? A Fernanda, a nossa primeira dama, sabe muito bem. Eu já perdi as contas. Sabe o quê? Buscando recursos para a cidade de Ubá. Então, vereadores, esse evento só está acontecendo porque nós temos primeiramente um prefeito com muito interesse de ajudar a cidade de Ubá e de ajudar a região. Um prefeito que eu tenho aqui a honra de falar que eu tenho um amigo e que eu fiquei muito feliz com a sua eleição, porque eu tenho certeza que o benefício da eleição da Mato vai refletir na qualidade de vida da população de Ubá.
Mas o prefeito trouxe aqui várias ações que o governo do estado está viabilizando. E falou que eu sou um interlocutor. E falo, D'Amato, com muito orgulho. Porque é muito bom sentar à mesa com o Matheus Simões, nosso vice-governador, que integra um governo sério, um governo transparente, um governo honesto e que reconhece a sensibilidade e as necessidades da região. Não foi uma vez que eu conversei com o nosso vice-governador sobre a cidade de Ubá. E todas as vezes, juntamente com o Fábio, com a Renata, com o secretário de governo, que hoje não está aqui, mas tem aqui o seu papel importante nesse evento, que é o secretário Marcelo Aro, para mostrar a necessidade de Ubá e a possibilidade de transformar a saúde de Ubá. Aqui, e eu não vou tomar aqui, porque quem vai anunciar aqui é o nosso vice-governador, mas não, eu acho que é justo entregar a Vossa Excelência esses anúncios, porque o senhor faz parte de todos eles, da história desde o início de todos eles. Como Zé D'Amato, o vice-governador faz parte da história, Grego, da pediatria 24 horas, porque parte delas foram das minhas emendas, mas eu digo, as emendas só são pagas porque tem um governo que respeita a legislação e paga as emendas. E aqui eu pedi um adicional da emenda para o Matheus Simões, que foi concedido, para que possibilitou a pediatria 24 horas, que é um sonho da cidade de Ubá. As viaturas que chegaram aqui na cidade de Ubá, são vários anúncios, são muitos anúncios que têm transformado sim a vida da população. Mas eu falo isso sem nenhuma questão partidária, ideológica. Eu quero falar da seriedade do governo, e é um governo sério. E isso é importante que todos nós possamos reconhecer. Eu estou do lado do Matheus, estou do lado do Fábio, estou do lado desses gestores e tenho visto a seriedade e a preocupação com o recurso público. Então fica aqui, Matheus, registrado o meu muito obrigado, o nosso muito obrigado. Nós que estamos aí, o Grego já falou aqui do Propag, o senhor juntamente com o nosso presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, estão se esforçando muito para que nós possamos resolver esse grande problema que é a dívida do Estado de Minas Gerais com a União, que se não resolver, e está caminhando, acredito que vai haver sensibilidade para que nós possamos, né, Grego, colocar fim a essa história triste do Estado de Minas Gerais, que pode sim e podia comprometer a saúde, comprometer a educação. Mas, então fica aqui o meu muito obrigado, mas eu não posso deixar de esquecer aqui um ator extremamente importante, que é o Ministério Público. E eu quero dizer à nossa ilustre promotora, que hoje coordena a saúde da região, e eu falava isso com o Matheus, a senhora tem feito um belo trabalho, porque o Ministério Público ele tem que atuar quando tem irregularidade, como a senhora atua, mas o Ministério Público também tem que ter a sensibilidade de entender que ocupa um papel importantíssimo, uma função importantíssima, que, se levado muito a sério e com o sentimento e com a sensibilidade que a sua função também muda a vida das pessoas, então essa sinergia com o Ministério Público é muito importante. Então a senhora tem um papel muito importante nesse evento que está acontecendo aqui hoje. Então é um dia de agradecimento, e eu quero agradecer principalmente aqui a Deus por ter me dado a oportunidade de estar ao lado desse grande prefeito, desse grande amigo, para anunciar aqui grandes realizações na área da saúde de Ubá. Grego já falou aqui da necessidade, Matheus está se esforçando aqui, nós precisamos mesmo melhorar as nossas rodovias, mas hoje é um dia de agradecimento. Matheus, muito obrigado pela sua sensibilidade, prefeito, a todos vocês que estão aqui, nossos amigos, muito obrigado por esse dia tão maravilhoso. Rominho, um grande abraço. Com a palavra, a coordenadora regional das Promotorias de Justiça
de Defesa da Saúde da Macro-Região Sanitária Sudeste, promotora de Justiça Tereza Raquel Dávila Riani, representando o Procurador-Geral de Justiça Paulo de Tarso. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor vice-governador Matheus Simões, excelentíssimo prefeito da Macro, excelentíssimos deputados aqui presentes, senhores, senhoras, cidadãos baenses, minha casa, minha cidade de coração, o qual eu tenho muito orgulho de ter conseguido voltar para cá. Esse evento hoje, como já mencionaram, é um dia histórico para a nossa cidade, mas sobretudo para a nossa macro-região sudeste. É com muita satisfação que eu participo então desse momento. Um anúncio de investimento de 300 milhões na área da saúde vindo com muita alegria. Parte desses 300 milhões, 150 milhões, é fruto de um acordo firmado também com o Ministério Público em decorrência da reparação de um evento danoso ao meio ambiente, à vida e saúde de várias pessoas envolvidas naquele episódio da Vale. O Ministério Público, então, tem uma parceria enorme junto com o governo do Estado de Minas para voltar esses recursos para a saúde da população. Viemos já de algumas reuniões, né, Fábio, para analisar, para debater, para dialogar como que esses recursos vão ser investidos na nossa região. Parte deles estava carimbado, né, para o Hospital Regional de Juiz de Fora. Estamos trabalhando e tem há um mês, 2, que o Fábio apresentou para o Ministério Público, na minha pessoa, e para a Giovana, coordenadora do Cal Saúde, que esses recursos seriam destinados aqui para a nossa região macrosanitária na casa de 300 milhões. Essa destinação, tal qual ela foi feita, eu acho que vocês vão poder ter uma visão melhor quando da fala do vice-governador, eles foram muito bem pensados, foram muito bem refletidos em onde e como seriam aplicados. E eu fiquei com a grata surpresa, muito contente, muito feliz enquanto coordenadora da macro-região, da regionalização desse recurso, do fortalecimento das sedes da nossa micro-região. A forma com que esses 300 milhões vão ser distribuídos na nossa macro, essa forma demonstra o compromisso, o comprometimento do governo do Estado com o fortalecimento igualitário de todas as nossas micros. Não só o BAR vai ser beneficiado, a gente vê destinação de recursos para Bicas, para Lima Duarte, para Juiz de Fora, para o BAR. Então, a forma com que o governo de Minas pensou em distribuir esse dinheiro vem realmente ao encontro do princípio da regionalização do SUS e do fortalecimento da saúde, do fortalecimento do SUS para a nossa região. Então, continue, governo do Estado de Minas, governo de Ubar, aos demais prefeitos, contando com o Ministério Público, com a coordenadoria, para esse diálogo, para estarmos realmente juntos, em parceria, em rede, para o fortalecimento da nossa saúde regional e local. Muito obrigada ao governo do Estado por esse investimento, enquanto cidadão de Minas, enquanto ubaense. Fico muito feliz, muito grata e só tenho a agradecer a esse investimento, a esse evento e a esse anúncio. Muito obrigada a todos. Ouviremos agora o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baquerete. Gente, boa tarde. Acho que é a 12ª vez que eu venho aqui em Ubar como secretário. Mas eu vinha também que eu tinha minha ex-namorada daqui de Ubar, então vim muito pra cá. Não posso falar quem é não, mas é alguém, é alguma. Já fui até em festa de ubaense ausente lá em Belo Horizonte, viu, Matheus? Nessa época.
Mas primeiro é um prazer estar aqui, gente. Eu vim há pouco tempo na inauguração da pediatria e queria primeiro agradecer muito, viu, prefeito, a sua forma de receber, vice-prefeito também. Hoje só o prefeito chorou, mas o vice-prefeito chorou junto. Mas dizer o quanto que eu estou feliz aqui hoje ver concretizado toda essa discussão que nós fizemos. Agradecendo também Noraldino, que levou da Mata umas 19 vezes lá na sala administrativa para a gente discutir. Grego, que também foi aquele ferrinho dentista até os 12 milhões de investimento aqui, agradecendo aí vocês trazerem da nossa colônia mais vida, mais tratamento, que será inaugurado logo. Então, em nome de vocês, quero comentar todos o dispositivo. Gente, sendo muito breve, queria dizer o orgulho que eu tenho de trabalhar para o nosso vice-governador Matheus Simões. Matheus, vou falar o quanto que, quando você me encomendou transformar um problema de não terminar um hospital regional, são 6 hospitais regionais parados, 5 estão em obras, só Juiz de Fora que nós não conseguimos fazê-lo, não é à toa, porque foi mal executado, falta ferro na coluna. Mas o Matheus, esse gestor como a inteligência dele nos impressiona sempre, falou: Fábio, vamos fazer que esses 150 milhões vire 300 milhões e vamos fazer a maior transformação de saúde da Zona da Mata, e me encomendou fazer isso. Então, primeiro, obrigado por confiar, e você logo vai apresentar alguns detalhes, mas dizer para vocês que hoje fique na memória de cada um de vocês. E a doutora Tereza sabe disso, que participou da discussão de forma muito participativa, doutora Tereza. Nós estamos hoje diante de uma transformação da saúde da Zona da Mata. A dependência de Juiz de Fora vai reduzir em muito. Nós queremos que cada microrregião passe a atender de forma igualitária, com qualidade, para que a gente consiga ter, como o governador falou, da hemodiálise de Minas Novas, a saúde perto das pessoas. Então, fiquem orgulhosos do que vai acontecer hoje, e não estarei aqui, certamente, porque são obras grandiosas, quando isso tudo estiver sendo colhido por vocês. Mas lembre que essa geração de gestores, de deputados, de vereadores, de todo o dispositivo e de todos vocês, está fazendo juntos a Zona da Mata se tornar a melhor região em saúde pública. Eu queria dizer, são 16 macro-regiões de saúde no nosso estado, 16. A primeira que vem receber esse investimento estruturante, planejado, compartilhado com o Ministério Público, compartilhado com os prefeitos, municípios, é a Zona da Mata Mineira. Então vocês são de fato a nossa primeira grande experiência. E Matheus, mais uma vez, muito obrigado por confiar em mim, assim como governador, e dar a mim a responsabilidade com a minha equipe de apresentar para você esse grande plano. E certamente você, como vice-governador e como nosso futuro governador, vai colher muitos bons frutos pelo grande trabalho. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, com a palavra, o vice-governador do estado de Minas Gerais, Matheus Simões. Muito bem. Brinquei com o Fábio ali que ele fez uma premonição sem erro, né? Porque em março o governador se afasta do governo, então o próximo governador eu sou de qualquer jeito. Então... Mas é sempre uma satisfação para mim ter a oportunidade de estar ao lado dos meus secretários falando sobre o que a gente está realizando no estado. Antes de eu entrar, no entanto, no tema que me traz aqui hoje, até pela importância dos anúncios, os senhores vão ver que nós estamos falando de investimentos em todas as micro-regiões da nossa macro sudeste. Eu queria pedir autorização, prefeito da Mata, para cumprimentar os outros prefeitos que estão aqui presentes e que também vão ser contemplados pelos anúncios de hoje. Prefeito de Astolfo Dutra,
Wesley Cordeiro, prefeito de Dona Eusébia, Adeilton, prefeito de Guarani, Emerson, prefeita de Guidoval, Luciana, prefeito de Itamaraty de Minas, Celso, prefeito de Mercedes, já gravamos até um vídeo ali, Carlos Henrique, prefeito de Piraúba, Andrezinho, prefeito de Rio Pomba, Dr. Fernando, prefeito de Silverânia, Julinho, prefeito de Tocantins de Minas, Silas, prefeito de São João Nepomuceno, Tony. Se eu não tirar umas 3 fotos com o Tony, eu tomo uma puxada de orelha da deputada Chiara ali, a gente vai ver. Os vice-prefeitos estão aqui representando as cidades, a nossa vice-prefeita de Cataguases, Ana Carolina, nosso vice-prefeito de Viçosa, Sérgio. E eu quero listar os prefeitos da Mata antes de começar. Aqui eu e o governador Romeu Zema, diferente do que acontece normalmente quando um político vai numa cidade, numa região, o político vai para pedir voto. Faz sentido, né? Está lá para se promover de alguma forma. Eu e o governador, nós temos a alegria de ter assistido uma evolução no reconhecimento do Mineiro pelo governador sem precedentes. O governador, em 2018, no primeiro turno, teve 4.200.000 votos. No primeiro turno de 2022, ele teve 6.100.000 votos. Quase 2 milhões de votos a mais. E se os senhores forem lembrar, foi um primeiro mandato de muitas restrições. Um primeiro mandato em que a gente estava acabando de pagar salário que estava atrasado, que a gente estava pagando o parcelamento dos atrasos de repasse financeiro para os municípios, que a gente estava começando a licitar obras de infraestrutura. Por que então essa votação aumentou 2 milhões de votos de um mandato para o outro? Qual dos senhores prefeitos? Que os prefeitos estavam ao nosso lado dizendo nas suas cidades, pode confiar. Eu tive com o Fabinho, por exemplo, lá em Visconde, com o Fabinho dizendo, pode confiar, eu estou trazendo aqui pela minha mão. Isso aconteceu em cada uma das cidades onde a gente esteve em 2022. Diferente então de quem vem pedir voto, eu venho agradecer. Nós temos 6.100.000 motivos para agradecer todos os dias a confiança que foi depositada em mim no governador Romeu Zema, e é por isso que a gente traz o anúncio que eu começo a fazer para os senhores aqui hoje. Doutora Raquel, falou que achou que não ia falar, eu disse para ela que ela ia falar, porque afinal de contas o Ministério Público é um dos nossos copatronos nesse anúncio de hoje. E esse anúncio, Lamar, ele decorre do acordo de Brumadinho. Não tem problema não, fica tranquilo que no final dá tudo certo. Ele decorre do acordo de Brumadinho, que veio em reparação a uma das piores tragédias humanas e ambientais já vividas no estado de Minas Gerais. Eu trago aqui hoje para vocês, se quiserem pôr a apresentação, senhores, ela não está na tela ainda não. Eu trago aqui hoje para vocês o detalhamento do maior programa de investimentos numa única macro-região. Falei Raquel? Desculpa, Tereza. É porque é Tereza Raquel. Eu não cumprimentei Oscarzinho, prefeito de Griceno. Muito bem, muito obrigado, prefeito, por me lembrar. Obrigado, prefeitão. Mas nós estamos aqui para anunciar o maior pacote de investimentos estruturantes numa macro-região de saúde que Minas Gerais já viu. 300 milhões de reais de investimentos estruturantes. E aqui na Zona da Mata, nada parecido com isso foi feito até hoje. Esse pacote, senhores, ele tem por objetivo tentar avançar naquilo que o governador Romeu Zema já começou a narrar para vocês quando ele contava ali, por exemplo, sobre a nossa descentralização da hemodiálise, quando ele falava da descentralização da oncologia. Mas a Zona da Mata tem uma situação um pouco diferente. Os serviços aqui já eram de alguma forma descentralizados, com exceção talvez da oncologia, que agora acaba de ser descentralizada com a vinda da unidade da fundação aqui para Ubá, mas a maior parte do serviço já era descentralizado. O que foi acontecendo na Zona da Mata é uma coisa que os senhores todos aqui conhecem. Os nossos equipamentos foram envelhecendo, os nossos investimentos foram ficando para trás, os nossos hospitais foram não acompanhando o que era necessário.
E o que a gente vem mostrar aqui hoje é um avanço que eu considero muito relevante. Então nós estamos falando de uma área bastante grande e de investimentos que tem basicamente 4 focos. Aumentar a condição de realização de cirurgias de média e de alta complexidade, de urgência e eletiva. Aumentar a nossa condição de consultas clínicas, melhorar a nossa condição de realização de exames e melhorar o conforto dos pacientes na circulação entre os polos de saúde. Por que é importante falar em conforto do paciente no transporte? Porque nós acreditamos e trabalhamos para a estruturação de uma rede. Não é possível acreditar que toda cidade, qualquer porte, vai ter serviços completos. As cidades se completam. E, portanto, a gente precisa garantir que o transporte exista, que ele seja feito com qualidade, com conforto e segurança para cada um. Tudo isso para garantir que as pessoas tenham saúde perto de casa. Eu quero começar o detalhamento com vocês, obviamente falando, ou não, né? Depende. Talvez passe, talvez não passe. Aí. Falando um pouquinho com vocês do que a gente tem como um panorama geral. Primeiro, quem aqui já teve de passar pelo HPS de Juiz de Fora? Está um desastre. Então, nós estamos viabilizando a construção de um novo HPS. Aquele equipamento vai ser disponibilizado para a prefeitura para ela fazer o que quiser. Estamos conversando, se a prefeitura quiser fazer o novo HPS no imóvel onde a gente estava construindo o regional, nenhum problema, ela pode fazer isso por lá, mas nós vamos ter a condição de construir um novo HPS. Estamos falando da construção de 3 novas unidades de pronto atendimento. Vou falar de uma delas agora mesmo. Onde será que será essa que eu vou falar agora mesmo? Ainda não sei, estou aqui pensando ainda. Vamos falar de hospitais importantes que vão ser expandidos. Também vamos falar de centros de exame, seja de laboratório clínico, seja de exames de imagem. Vamos falar de hemodiálise. Temos ampliação de diagnóstico terapêutico. Vamos falar de entrega de veículos, de transporte e também de ambulância. Outro dia alguém perguntou para mim se veículo de transporte não era ambulância. Não, né, gente? Veículo de transporte é ônibus, né? Transporte sanitário. A ambulância é para emergência. A gente espera não ter que transportar as pessoas de ambulância. É sinal de que a gente está na emergência, se a gente precisar usar a ambulância. Bom, não está passando não, mas quem está aí, se vai passar para o próximo para mim. Primeiro, então, anúncio é para a nossa micro-região de Ubá. Prefeito, 22 milhões de reais imediatamente liberados para as intervenções que nós vamos ter aqui. Vamos ter construção de uma UPA, de uma unidade de pronto atendimento. Vamos ter investimentos no Santa Isabel para leitos neonatais de UTI e para extensão de leitos intermediários. Vamos ter criação de um centro de imagem e de um laboratório de análises clínicas, mudando completamente a cara da saúde em Ubá. Mas aí eu falei para o prefeito que ia fazer esse anúncio aqui, ele falou que está achando pouco. Bom, deixa eu ver se até o final eu consigo arranjar mais algum recurso aqui para atender o prefeito. Eu volto em Ubá daqui a pouco. Deputados Noraldino e Grego, amigos, queria dizer para vocês dois que ter vocês aqui hoje me dá a tranquilidade de saber que nós estamos pondo dinheiro no lugar certo, porque quando eu faço, por exemplo, um anúncio como o que eu acabei de fazer para o Ubá, eu sei que colocar o dinheiro no Santa Isabel é colocar no lugar certo, vocês já me disseram que é. Porque eu digo que os nossos deputados, eles são, no fundo, o termômetro que eu tenho colocado no paciente, porque são eles que vão a campo para voltar. O prefeito é o médico, mas o meu termômetro é o deputado. Então eu sei que quando a gente anuncia para a micro, vizinha aqui, de São João Nepomuceno e Bicas, nós temos um anúncio de 11 milhões de reais e vamos contemplar uma série de investimentos que vão passar pelo Hospital São João, vão passar pela Associação Feminina de Prevenção ao Câncer, vão passar pelo Hospital São José de Bicas e teremos a instalação também de uma UPA na micro, ainda a discussão sobre o local dela, mas está anunciado também uma UPA para a micro-região de São João Nepomuceno e Bicas. Anúncio importante, gente, por quê? Percebam que cada vez que a gente coloca uma UPA numa das micro, nós estamos garantindo a regulação do leito com qualidade lá.
Isso evita que os hospitais de referência fiquem lotados aqui. Isso evita a sobrecarga do SAMU, porque a gente consegue usar os nossos veículos para menores distâncias. Isso dá segurança para o paciente, que não é, que aí tem que ele vai falar, quer saber? É melhor já entrar no carro e ir direto lá. Não, não. Nós vamos ter em cada uma das micro condição de atender nossos pacientes. Podemos passar para o próximo, gente. Vai, pulou 2. Volta 1. Santos Dumont, temos uma expectativa de investimento de 6 milhões de reais. Nós temos lá o Hospital da Misericórdia. Santos Dumont é uma micro um pouco menor, mais adensada, então nós temos investimentos importantes lá no hospital para reforço da nossa condição assistencial. Pode passar para o próximo. Micro de Leopoldina e Cataguases, 11 milhões de reais. Temos também o UPA, temos investimento na Casa de Caridade Leopoldinense e temos investimento no Hospital de Cataguases. Então estamos falando de equipagem para cada um desses hospitais para garantir melhoria na qualidade do atendimento. Pode seguir. Além Paraíba, 6 milhões de reais de investimento, e nessa nós precisamos de uma UPA. Então vocês percebam que onde não há UPA, nós estamos criando pronto atendimento para garantir que a população possa ser atendida em loco. Então teremos atendimento para as cidades do entorno. 6 milhões de reais é o valor de estruturação da nossa UPA, ainda com equipamentos, que a nossa UPA custa 5 milhões e 105,100, 5,400, ainda tem dinheiro para equipagem. Pode passar para a próxima. Carangola, expectativa de investimento de 4 milhões de reais, também necessidade de atenção para urgência e emergência. Pode passar para o próximo. Lima Duarte, também tem necessidade de urgência e emergência, 4 milhões de reais. Então aí estamos falando de qualificação da rede de urgência e emergência, não é construção, qualificação da rede de urgência e emergência. Podemos passar para o próximo. Muriaé, 27 milhões de reais. Muriaé é um polo hospitalar importante, então nós temos investimentos em cada um dos grandes estruturas hospitalares da cidade, na Casa de Caridade Muriaé, no Hospital São Paulo, na Fundação Cristiano Varela e no Hospital do Câncer. Então, investimentos importantes para a gente. Uma macro também muito importante, porque ela recebe muito pacientes uma micro muito importante, porque ela recebe pacientes da macro como um todo. Eu até brinco que a macro sudeste podia ser bipolar, de tanto paciente que a gente manda para a micro de Muriaé. Bipolar não é a macro que ficou doida não, viu gente? Bipolar é a macro que tem 2 polos de referência, viu? Então, podemos passar para o próximo. E chegamos finalmente na nossa sede de macro, na micro-região de Juiz de Fora, investimentos de 109 milhões de reais. Vou falar um pouquinho dos investimentos de Juiz de Fora mais adiante, porque eles são importantes para estruturar a saúde como um todo, mas que eu quero chamar a atenção para Juiz de Fora. Muita gente fala assim, Matheus, mas e o regional? Primeira coisa, gente, Juiz de Fora já tem um hospital regional, né? O João Penito está lá, porque a gente precisa melhorar o João Penito, dar mais efetividade para o trabalho que ele já faz. Nós precisamos melhorar o universitário e dar mais condição dele fazer atendimento. E aí nós temos hospitais importantes, como as Conselheiras, onde eu vou estar amanhã para fazer anúncios, que também vão receber investimentos. Estamos falando do pronto-socorro, que também vai receber investimento. Estamos falando de reestruturação de serviços básicos de equipagem nesses hospitais, para que eles possam responder à demanda de alta complexidade quando os hospitais locais não conseguem resolver a situação. Então nós temos muita segurança de que esses investimentos de 109 milhões de reais, conjugados com os outros 191 milhões de reais que vão para o restante da macro-região, vão ter um efeito muito melhor do que insistir numa obra de um hospital que vai cair em cima de si mesmo, porque não tem ferro dentro das suas colunas de construção. Senhores, podemos passar para o próximo. No HPS nós vamos colocar 65 milhões de reais. Então esse hospital é um pronto-socorro novo, de grande porte e alta complexidade, para atender a região inteira e para atender a nossa BR-040, que ela demanda um hospital de grande porte por conta de acidentes. Podemos seguir? Eu queria também chamar a atenção para os investimentos que nós vamos fazer em transporte, gente. 11 milhões de reais para a renovação da frota do SAMU e 5 milhões de reais para transporte sanitário. Com esses 5 milhões de reais, a gente vai zerar o déficit de vagas do transporte sanitário aqui na região da macro-sudeste, aqui na Zona da Mata. Mas mais do que isso, eu e o secretário Baquerete já anunciamos que nós não temos mais nenhum risco de ter paciente sendo transportado em veículo com mais de 8 anos de uso. Então nós não estamos falando só de completar as vagas que faltam, mas também de garantir
que nós tenhamos frota nova para transportar os nossos pacientes. Pode passar para o próximo. Senhores, além disso, nós temos investimentos nos nossos consórcios. Tanto o Assistes, Ciesp, Cisum, Cisaúde e o Cisleste vão receber investimentos para poder fazer com que eles tenham estrutura de atendimento. Alguns deles têm policlínicas, alguns deles estão montando estrutura e sede própria. 5 milhões de reais já estão garantidos. O Fábio já fez ali 5 milhões. Mas a má notícia para o Fábio é o seguinte: para consórcio, o dinheiro que for necessário nós vamos arranjar, ainda que passe dos 5 milhões. Fábio, você segura as pontas aí, porque se precisar, os nossos presidentes de consórcio estão aqui, a gente sabe da importância dos consórcios para cada um dos nossos municípios. Vamos passar para o próximo, gente. E aí o que eu queria dizer para vocês é que esse trabalho vai continuar, porque ele não tem fim por aqui. Eu fecho, doutora Tereza Raquel, nome de rainha, não é, doutora Tereza? É por isso que tem tanta Tereza Raquel no mundo. Tereza Raquel na Áustria. Eu queria garantir a vocês que eu e o doutor Baquerete estamos muito atentos para o restante das necessidades, e eu sei que são muitas da região. Deputado Noraldinho e deputado Grego não deixam de nos trazer as demandas a cada uma das oportunidades. O meu sonho de consumo, doutor Felipe, é que a gente não tenha mais judicialização de saúde. Para isso eu sei que nós temos que fazer investimentos. Eu preciso, Zé Maria, para isso que vocês continuem olhando para cada uma das cidades, os vereadores se juntem para trazer aos prefeitos e aos deputados as necessidades que nós ainda temos para completar. Ricardo, o mais importante a Zona da Mata já tem, é gente boa, instituições que deem condição de formação dos médicos e dos técnicos que nós precisamos aqui, opção e oportunidade de geração de emprego e renda. Mas, Rômulo, nós estamos um pouco atrasados nas coisas que nós temos para fazer nesse estado, porque ele ficou muito tempo parado. E nós ainda carregamos uma bola de aço para tentar resolver os problemas. O governador falou que nós pagamos 500 milhões, foi o Grego que falou, né? 500 milhões de reais por mês de juro para o governo federal. Dá para construir 2 hospitais regionais por mês com o dinheiro do juro que a gente paga para o governo federal. Mas eu tenho certeza que nós vamos sair do outro lado. E nós vamos sair porque nós temos gente para caminhar conosco. Vocês têm aqui um grupo bom dessas pessoas que estão aqui para caminhar conosco. Das nossas forças de segurança, meu agradecimento pela presença de cada um de vocês aqui, além dos presentes comandantes, Coronel Érico, do Capitão Dornelas, Comandante Vanzoli. Nós temos também representação da OAB aqui presente. Acho que a gente tem condição de sair do outro lado com esses apoios e com essa caminhada. Mas eu queria dizer que vocês têm, para além desse povo todo aqui para olhar por vocês, vocês têm lá em Belo Horizonte 2 sujeitos que têm 499 dias de mandato pela frente até que este mandato se encerre. Se os senhores quiserem saber exato, 499 dias e 7 horas. Até o final deste mandato, eu e o governador Romeu Zema estamos atentos 24% para fazer com que a Zona da Mata volte a ter orgulho de ser a Zona da Mata Mineira. Eu não quero mais ouvir falar da Zona da Mata como uma região que está se atrasando. Eu não quero ouvir falar da Zona da Mata como uma região onde o emprego está faltando e se desindustrializou. Eu quero falar da Zona da Mata da prosperidade. Me perguntaram, e eu fecho aqui, por que eu e o governador resolvemos fazer o anúncio dos investimentos da macro-região Iubá, porque afinal de contas a sede da macro é Juiz de Fora. Falei que eu estou cansado da Zona da Mata da depressão. Eu quero falar com a Zona da Mata do crescimento, a Zona da Mata do polo moveleiro de Iubá, a Zona da Mata do centro de produção de comida de Visconde, a Zona da Mata de Ponte Nova. Eu quero falar da Zona da Mata, onde nós vamos licitar a concessão do bloco de rodovias da Zona da Mata na virada do ano, da Zona da Mata que vai ser atendida pela rodovia Ouro Preto Mariana Ponte Nova, que nós estamos levando a licitação no mês que vem, a Zona da Mata do desenvolvimento. Vocês foram durante mais de um século o motor industrial de Minas Gerais. Vocês vão voltar a ser o coração do desenvolvimento desse estado, porque se eu e o governador Romeu Zema conseguimos transformar a realidade
de regiões como os vales do Jequitinhonha e Mucuri. Se nós conseguimos virar o que é o norte de Minas hoje como o maior centro de atração de investimentos do estado de Minas Gerais, nós não vamos ficar para trás com o nosso débito com a Zona da Mata. Nós sabemos que tem muito trabalho para fazer, mas tem uma vantagem, da Mata. Quando eu estava começando a entrar na política, eu ia para as minhas apresentações, Renata, e apresentava para eles uma tirinha que tinha uma menininha com a planta na mão, e o pai falava para ela: onde é que você está indo, menina? Ela falava: eu estou indo mudar o mundo. E aí o pai perguntava: você vai sozinha? Ela falava: não, eu já estou acompanhado. Meus companheiros estão aqui comigo hoje, nós vamos muito longe ainda, viu, Damato? E aí eu ia fechar, e o Fábio, esse meu cobrador de promessa, Ricardo, virou e falou assim: você não falou que ia fazer um anúncio adicional para o Damato? Prefeito, vamos lá. Prefeito, vou fazer o seguinte: só se eu achar alguém para eu atender aqui é que eu vou atender. Deixa eu ver. Tem alguém aqui que mora na região do bairro Diamante ou em volta do bairro Diamante? Presidente, uma UBS para o bairro Diamante. O bairro Bari tem alguém aí? Não tem ninguém do bairro Bari. Ó, levantou a mão lá. Então pronto, um OBS pro Bari também. São Judas Tadeu tem alguém? Eu não tenho ninguém do São Judas Tadeu. Que isso, hein? Um OBS pro São Judas Tadeu também, então. Região do Miragaia tem alguém aí? Eu não tenho ninguém do Miragaia, gente. Um OBS pro Miragaia. Tanquinho tem alguém aí, não? Uma UBS para a região do Tanquinho, então. Xangri-Lá, tem alguém do Xangri-Lá? Não tem ninguém. Uma UBS também para o Xangri-Lá. Senhores, brincadeiras à parte, prefeito, nós estamos falando de quase 15 milhões de reais adicionais aos anúncios dos 300 milhões sendo feitos para a sua cidade, porque o nosso compromisso é chegar a 100% de cobertura de atenção primária, que onde tem UBS, a demanda pela UPA é menor, a demanda pelo hospital é menor, as pessoas vivem mais e vivem melhor. O nosso compromisso é chegar a 100% de cobertura, de 100% de cobertura de atenção primária no estado de Minas Gerais, e com esses 6 anúncios, o BAR chega a 100% de cobertura de atenção primária. Obrigado, boa tarde, parabéns a todos. Senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos e desejamos um ótimo final de tarde. Governo de Minas, aqui o trem prospera. Do lado de lá.